disse que meu filho havia nascido morto, mas 1 ano depois eu vi nos braços de alguém chocante. O sol brilhava intensamente no céu azul, mas para Isabela não havia luz suficiente no mundo. 1 ano havia se passado desde que recebeu a devastadora notícia. Seu filho, seu pequeno Miguel, tinha nascido sem vida. O vazio dentro dela era ensurdecedor. Cada dia era uma luta contra a dor, a solidão e a saudade que a consumia. Os risos de crianças brincando na rua eram facadas profundas no coração. Lembranças amargas de um sonho que nunca teria. As tardes eram longas, pesadas, como se o ar estivesse impregnado de um luto eterno. Certa manhã, decidiu sair de casa. Um passeio no parque poderia trazer um pouco de alívio, pensou. Não sabia que a vida reservava uma reviravolta tão inesperada. Enquanto caminhava entre as árvores altas e floridas, as cores vibrantes ao seu redor pareciam zombar de sua tristeza. Em meio ao movimento, algo chamou sua atenção. Uma mulher desconhecida, de cabelos longos e escuros, segurando uma criança nos braços. O coração de Isabela disparou. Aquele menino, com seus cachos e olhos grandes, era uma cópia exata de Miguel. Como um imã, Isabela foi puxada para a direção delas. O choque e a incredulidade tomaram conta de seu corpo. Era impossível! Como poderia haver uma criança assim, com o mesmo sorriso daquele que nunca teve a chance de crescer? Sua mente girava em um turbilhão de perguntas. Coração acelerado, seguiu a mulher pela trilha, os olhos fixos na criança. Havia uma conexão inexplicável que a impulsionava. E ao mesmo tempo, o medo crescente a envolvia. Conforme se aproximava, as palavras da mulher ecoaram como um sussurro, envoltas em uma névoa de mistério. Você me encontrou como esperávamos. O olhar de Clara era profundo, cheio de segredos. Isabela sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Havia algo de sombrio ali, algo que não conseguia compreender. Ao mesmo tempo, aquela criança parecia irradiar uma luz que a atraía e a aterrorizava. A atmosfera leve do parque agora pesava, como se cada risada ao redor estivesse sendo engolida por uma sombra. Isabela precisava de respostas, mas o que estava se desenrolando diante dela era mais do que apenas a busca pela verdade sobre Miguel. Era uma viagem para confrontar seus próprios demônios, uma luta pela sanidade em meio ao caos. E conforme Clara a observava, Isabela percebeu que essa história estava longe de terminar. A conexão entre elas era palpável, carregada de um destino enigmático que as unia de maneiras que ela mal podia entender. Um mistério ameaçador pairava no ar. Então, Clara, com um sorriso enigmático, disse: Você e ele sempre estiveram conectados, e isso é apenas o começo. Isabela sentiu que o chão se abria sob seus pés. O próximo passo poderia ser fatal. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer
cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O sol ainda brilhava, mas Isabela sentia que tudo ao seu redor estava se apagando. As palavras de Clara ecoavam na sua mente, mas a verdade que se desenrolava diante dela precisava ser compreendida. Você e ele sempre estiveram conectados, e isso é apenas o começo. O olhar da mulher era um enigma, e Isabela tinha certeza de que havia algo mais obscuro escondido por trás daquelas palavras. A atmosfera estava carregada. Isabela sentia a energia do parque, antes cheia de risos e cores, se transformar em algo estranho, quase opressivo. O menino nos braços de Clara, aquele reflexo perfeito de Miguel, olhava fixamente para ela. Os olhos expressivos pareciam saber mais do que deveriam. A necessidade de entender queimava dentro dela, mas o medo também. Antes que pudesse perguntar, um grito atravessou o ar, cortante como um vidro quebrado. Clara, não! Um homem apareceu e a expressão em seu rosto era de desespero e raiva. Ele correu na direção delas e a presença dele transformou o momento em algo grotesco. Era como se uma sombra tivesse criado vida e agora estivesse pronta para devorar todos ao seu redor. Isabela ficou paralisada. O homem olhava para Clara com ódio, como se ela fosse a responsável por algum crime indecifrável. Você não podia deixar isso acontecer. Ele não é seu. A voz dele reverberava no ar, carregada de dor e rancor. O menino, nos braços da mulher, começou a chorar, enquanto os risos das crianças se tornavam ecos distantes. Quem era esse homem? E o que ele queria dizer com "ele não é seu"? Isabela sentiu seu coração disparar. As peças do quebra-cabeça começaram a se mover, e uma voragem de emoções tomou conta dela. Por favor, entenda. Eu tentei. Eu não tinha escolha. Clara respondeu, sua voz um misto de pânico e defesa. Os olhos dela estavam fixos no homem. E Isabela podia ver as fissuras do medo se formando em seu semblante sereno. O que estava acontecendo? Clara parecia tão calma antes, mas agora estava prestes a desmoronar. O homem não recuou. Qualquer um que tenha um pingo de bom senso saberia que isso teria consequências. Agora você quer trazer ela para... Isso? Você não pensa no que isso pode fazer? Ele gesticulou, quase como se quisesse atingir Clara, mas focou sua fúria em Isabela. Diga a ela, Isabela. Diga a ela que não pode se meter nessa. Faça ela ver o que está em jogo. Era como se uma tempestade estivesse prestes a explodir e Isabela estava no olho do furacão. O que quer que estivesse acontecendo, ela se sentiu empurrada para o centro do conflito, mas não sabia como agir. O que está acontecendo? Isabela perguntou, a voz tremendo. E enquanto as palavras saíam, um pensamento horrível atravessou sua mente. E se aquele menino fosse realmente Miguel? Mas como? Como poderia explicar a conexão que parecia tão forte? Como se os laços de destino estivessem atados de modo obscuro e doloroso. E, como se, em resposta às suas dúvidas, Clara olhou para Isabela com um desespero palpável. Eles precisam saber, Isabela. A verdade deve vir à tona, mesmo que doa. Então, uma batida explode dentro da cabeça dela. Era uma sensação de que todo o seu mundo estava prestes a ruir. As revelações, as mentiras, tudo isso parecia estar se entrelaçando. O tempo parou por um momento enquanto uma sombra se movia furtivamente entre as árvores, como se também estivesse pronta para emergir e revelar todo o horror da verdade escondida.
As peças que sempre faltaram começaram a se agitar, e Isabela não sabia mais em quem confiar. A tensão era palpável, e a sensação de que tudo estava prestes a mudar era inegável. O que mais estava escondido por trás daquela reviravolta? E principalmente, o custo desse reencontro? O sol ainda brilhava, mas Isabela sentia que tudo ao seu redor estava se apagando. As palavras de Clara ecoavam na sua mente, mas a verdade que se desenrolava diante dela precisava ser compreendida. Você e ele sempre estiveram conectados, e isso é apenas o começo. O olhar da mulher era um enigma, e Isabela tinha certeza de que havia algo mais obscuro escondido por trás daquelas palavras. A atmosfera estava carregada. Isabela sentia a energia do parque, antes cheia de risos e cores, se transformar em algo estranho, quase opressivo. O menino nos braços de Clara, aquele reflexo perfeito de Miguel, olhava fixamente para ela. Os olhos expressivos pareciam saber mais do que deveriam. A necessidade de entender queimava dentro dela, mas o medo também. Antes que pudesse perguntar, um grito atravessou o ar, cortante como um vidro quebrado. Clara, não! Um homem apareceu, e a expressão em seu rosto era de desespero e raiva. Ele correu na direção delas, e a presença dele transformou o momento em algo grotesco. Era como se uma sombra tivesse criado vida e agora estivesse pronta para devorar todos ao seu redor. Isabela ficou paralisada. O homem olhava para Clara com ódio, como se ela fosse a responsável por algum crime indecifrável. Você não podia deixar isso acontecer. Ele não é seu. A voz dele reverberava no ar, carregada de dor e rancor. O menino, nos braços da mulher, começou a chorar, enquanto os risos das crianças se tornavam ecos distantes. Quem era esse homem e o que ele queria dizer com "ele não é seu"? Isabela sentiu seu coração disparar. As peças do quebra-cabeça começaram a se mover e uma voragem de emoções tomou conta dela. Não, não, eu não tinha escolha. Clara respondeu, sua voz um misto de pânico e defesa. Os olhos dela estavam fixos no homem, e Isabela podia ver as fissuras do medo se formando em seu semblante sereno. O que estava acontecendo? Clara parecia tão calma antes, mas agora estava prestes a desmoronar. O homem não recuou. Qualquer um que tenha um pingo de bom senso saberia que isso teria consequências. Agora você quer trazer ela para isso? Você não pensa no que isso pode fazer? Ele gesticulou, quase como se quisesse atingir Clara, mas focou sua fúria em Isabela. Diga a ela, Isabela! Diga a ela que não pode se meter nessa! Faça! Ela ver o que está em jogo. Era como se uma tempestade estivesse prestes a explodir. E Isabela estava no olho do furacão. O que quer que estivesse acontecendo, ela se sentiu empurrada para o centro do conflito, mas não sabia como agir. O que está acontecendo? Isabela perguntou, a voz tremendo. E enquanto as palavras saíam, um pensamento horrível atravessou sua mente. E se aquele menino fosse realmente Miguel? Mas como? Como poderia explicar a conexão que parecia tão forte? Como se os laços do destino estivessem atados de modo obscuro e doloroso. Então, como se em resposta às suas dúvidas, Clara olhou para Isabela com um desespero palpável. Eles precisam saber, Isabela. A verdade deve vir à tona, mesmo que doa.
A atmosfera pesada e tensa ao redor delas parecia vibrar e Isabela mal conseguia respirar. Então algo inusitado aconteceu. O menino, que até então se limitava a chorar, de repente olhou bem nos olhos de Isabela e um brilho intenso surgiu através do seu olhar, como se estivesse transmitindo uma mensagem que só Isabela pudesse entender. Uma onda de energia gelada e avassaladora a envolveu. A sensação a fez cambalear, como se estivesse prestes a desabar. E naquele momento, uma outra mulher surgiu do nada, com um semblante idêntico ao de Clara, mesmo cabelo escuro, mesma altura, como um reflexo em um espelho. Isabela ficou aturdida. "Não! Você não deveria estar aqui!" Clara gritou, o pânico na sua voz ecoando como um sussurro contaminador. "Eu tinha que vir! Ele precisa saber a verdade!" A nova mulher se virou para o menino, que parou de chorar e olhou para ela com olhos esperançosos. O que estava acontecendo? A mente de Isabela girava. Quem eram elas? E por que esse menino parecia ser o elo entre elas? "Você não pode ficar com ele!" A outra mulher insistiu. E Isabela sentiu que o chão sob seus pés tremia. Um misto de confusão, raiva e questionamento assolava seu coração. Uma terceira entrada na história que poderia desmantelar tudo o que pensava saber. A verdade está mais perto do que você imagina. Isabela! As palavras ecoaram no ar, como um grito de alerta. Isabela estava prestes a descobrir algo que simplesmente mudaria tudo. Algo que poderia ameaçar não apenas eles, mas o próprio vínculo que existia entre ela e Miguel. E com cada batida do seu coração, Isabela percebeu que segredos mais profundos a esperavam. O que mais estava escondido por trás daquela reviravolta? O que significava tudo aquilo para ela e para o vazio que carregava? Tudo estava prestes a mudar, e o custo poderia ser maior do que ela jamais imaginou. O sol ainda brilhava, mas Isabela sentia que tudo ao seu redor estava se apagando. As palavras de Clara ecoavam na sua mente, mas a verdade que se desenrolava diante dela precisava ser compreendida. Você e ele sempre estiveram conectados. E isso é apenas o começo! O olhar da mulher era um enigma. E Isabela tinha certeza de que havia algo mais obscuro escondido por trás daquelas palavras. A atmosfera estava carregada. Isabela sentia a energia do parque, antes cheia de risos e cores, se transformar em algo estranho, quase opressivo. O menino nos braços de Clara, aquele reflexo perfeito de Miguel, olhava fixamente para ela. Os olhos expressivos pareciam saber mais do que deveriam. A necessidade de entender queimava dentro dela, mas o medo também. Antes que pudesse perguntar, um grito atravessou o ar, cortante como um vidro quebrado. "Clara, não!" Um homem apareceu, e a expressão em seu rosto era de desespero e raiva. Ele correu na direção delas, e a presença dele transformou o momento em algo grotesco. Era como se uma sombra tivesse criado vida, e agora estivesse pronta para devorar todos ao seu redor. Isabela ficou paralisada. O homem olhava para Clara com ódio, como se ela fosse a responsável por algum crime indecifrável. Você não podia deixar isso acontecer. Ele não é seu! A voz dele reverberava no ar, carregada de dor e rancor. O menino, nos braços da mulher, começou a chorar, enquanto os risos das crianças se tornavam ecos distantes. Quem era esse homem? E o que ele queria dizer com "ele não é seu"? Isabela sentiu seu coração disparar.
As peças do quebra-cabeça começaram a se mover e uma voragem de emoções tomou conta dela. Por favor, entenda! Eu tentei, eu não tinha escolha! Clara respondeu, sua voz um misto de pânico e defesa. Os olhos dela estavam fixos no homem e Isabela podia ver as fissuras do medo se formando em seu semblante sereno. O que estava acontecendo? Clara parecia tão calma antes, mas agora estava prestes a desmoronar. O homem não recuou. Qualquer um que tenha um pingo de bom senso saberia que isso teria consequências. Agora você quer trazer ela. Para isso, você não pensa no que isso pode fazer? Ele gesticulou quase como se quisesse atingir Clara, mas focou sua fúria em Isabela. Diga a ela, Isabela! Diga a ela que não pode se meter nessa! Faça ela ver o que está em jogo! Era como se uma tempestade estivesse prestes a explodir e Isabela estava no olho do furacão. O que quer que estivesse acontecendo, ela se sentiu empurrada para o centro do conflito, mas não sabia como agir. O que está acontecendo? Isabela perguntou, a voz tremendo. Enquanto as palavras saíam, um pensamento horrível atravessou sua mente. E se aquele menino fosse realmente Miguel? Mas como? Como poderia explicar a conexão que parecia tão forte? Como se os laços do destino estivessem atados de modo obscuro e doloroso? Então, se, em resposta às suas dúvidas, Clara olhou para Isabela com um desespero palpável. Eles precisam saber, Isabela. A verdade deve vir à tona, mesmo que doa. A atmosfera pesada e tensa ao redor delas parecia vibrar, e Isabela mal conseguia respirar. Então, algo inusitado aconteceu. O menino, que até então se limitava a chorar, de repente olhou bem nos olhos de Isabela, e um brilho intenso surgiu através do seu olhar, como se estivesse transmitindo uma mensagem que só Isabela pudesse entender. Uma onda de energia gelada e avassaladora a envolveu. A sensação a fez cambalear, como se estivesse prestes a desabar. E naquele momento, uma outra mulher surgiu do nada, com um semblante idêntico ao de Clara. Mesmo cabelo escuro, mesma altura, como um reflexo em um espelho. Isabela ficou aturdida. Não! Você não deveria estar aqui! Clara gritou, o pânico na sua voz ecoando como um sussurro contaminador. Eu tinha que vir! Ele precisa saber a verdade. A nova mulher se virou para o menino, que parou de chorar e olhou para ela com olhos esperançosos. O que estava acontecendo? A mente de Isabela girava. Quem eram elas? E por que esse menino parecia ser o elo entre elas? Você não pode ficar com ele! A outra mulher insistiu, e Isabela sentiu que o chão sob seus pés tremia. Um misto de confusão, raiva e questionamento assolava seu coração. Uma terceira entrada na história que poderia desmantelar tudo o que pensava saber. A verdade está mais perto do que você imagina, Isabela. As palavras ecoaram no ar, como um grito de alerta. Isabela estava prestes a descobrir algo que simplesmente mudaria tudo. Algo que poderia ameaçar não apenas eles, mas o próprio vínculo que existia entre ela e Miguel. E com cada batida do seu coração, Isabela percebeu que segredos mais profundos a esperavam. O que mais estava escondido por trás daquela reviravolta? O que significava tudo aquilo para ela e para o vazio que carregava? Tudo estava prestes a mudar e o custo poderia ser maior do que ela jamais imaginou.
A nova mulher olhou para Clara com olhos de quem conhecia um pecado profundo. Você sabe quem eu sou, e agora ele também precisa saber. O menino parecia sentir a tensão no ar, seu pequeno rosto refletindo a confusão de poder e dor. Sem um aviso, a mulher avançou, seus olhos firmes em Isabela, e uma única frase mudaria tudo. Eu sou a verdadeira mãe dele. A revelação caiu como um raio, criando uma fissura no ar. O mundo de Isabela desabou em um segundo. Como assim? Como poderia ser? O menino olhou para ela, e ali havia uma conexão que fazia questionar tudo. O que isso significava para Miguel? O que isso significava para Isabela? O silêncio foi quebrado por um grito distante de uma criança. E o parque, antes vibrante, estava prestes a se tornar um campo de batalha para verdades que não deveriam ser ditas. A nova mulher olhou para Clara com os olhos de quem conhecia um pecado profundo. Você sabe quem eu sou, e agora ele também precisa saber. O menino parecia sentir a tensão no ar, seu pequeno rosto refletindo a confusão de poder. Dor, sem aviso, a mulher avançou, seus olhos fixos em Isabela. E uma única frase mudaria tudo. Eu sou a verdadeira mãe dele. A revelação caiu como um raio, criando uma fissura no ar. O mundo de Isabela desabou em um segundo. Como assim? Como poderia ser? O menino olhou para ela, e ali havia uma conexão que a fez questionar tudo. O que isso significava para Miguel? O que isso significava para Isabela? O silêncio foi quebrado por um grito distante de uma criança. O parque, antes vibrante, estava prestes a se tornar um campo de batalha para verdades que não deveriam ser ditas. Clara paralisou, o pânico escorrendo de sua expressão. O que você está dizendo? Como você se atreve a aparecer assim? Ela mal conseguiu controlar a voz que temia. O menino continuava a olhar para Isabela, e a conexão entre eles se tornava mais intensa, mais dolorosa. Ele parecia entender. Era como se as palavras de sua mãe biológica o chamassem, o atraíssem. Eu apenas quero que ele saiba a verdade. A outra mulher insistiu, e as lágrimas se formaram nos cantos dos olhos de Clara. Miguel merece saber de onde vem e quem realmente é. O tumulto começou a atrair olhares dos transeuntes. As vozes se elevavam. O murmúrio crescia como uma tempestade prestes a explodir. Isabela sentiu um aperto no peito. Você é a mãe dele. As palavras saíram de sua boca como um eco. O que isso significava? Havia tantas perguntas, mas ela só tinha espaço para a dor que sentia. Você está dizendo que tudo isso é uma mentira? O súbito fervor emocional quase a fez tropeçar. Não é assim! Clara gritou, e seu olhar se fixou firmemente na outra mulher. Você não pode simplesmente aparecer e mudar tudo. Não agora! O desespero nas palavras de Clara era palpável, e Isabela poderia sentir o peso desse momento deixando suas marcas. Uma onda de murmúrios percorreu a multidão que se reunia. O que está acontecendo? É a verdadeira mãe? E o que isso significa para a criança? As vozes se entrelaçavam, misturando-se a uma cacofonia de confusão e choque. Mas antes que Isabela pudesse digerir tudo, um momento de caos explodiu. Um homem de cabelos desgrenhados e olhos frenéticos, que observava de longe, avançou em direção ao grupo. Ele gritava: Não! Não deixem que ele fique com essa mulher! O homem parecia estar em transe, sua determinação aterrorizante. Ele é meu filho! Não vão levar ele!
O coração de Isabela disparou. Quem era aquele homem? O que ele queria? A cena se transformou em um tornado de emoções. O menino, por um instante, olhou para o homem e em seus olhos Isabela viu um reconhecimento que a deixou sem fala. Era como se ele soubesse quem era aquele homem. O mundo à sua volta começou a desmoronar. Todos os segredos guardados começaram a emergir da escuridão. Isabela sentiu uma onda de fraqueza envolvendo seu corpo. Suas mãos tremiam. Ela precisava entender o que tudo isso significava para ela, para Miguel, e por que aquela ligação entre o menino e aquele homem parecia tão forte. O homem, agora avançando, gritava para Clara e a mulher que se dizia: Mãe, a verdade está em jogo. E tudo isso vai começar uma cadeia de eventos que ninguém pode parar. E assim, entre gritos e lágrimas, a verdade se desdobrava em 1000 direções. Isabela estava perdida em meio ao caos, sem saber em quem confiar. A batalha pela verdade estava apenas começando. E o custo de descobrir o que realmente se escondia nas intenções de cada um poderia ser devastador. A nova mulher olhou para Clara com os olhos de quem conhecia um pecado profundo. Você sabe quem eu sou. E agora ele também precisa saber. O menino parecia sentir a tensão no ar. Seu pequeno rosto refletindo a confusão de poder e dor. Sem aviso, a mulher avançou, seus olhos fixos em Isabela, e uma única frase mudaria tudo. Eu sou a verdadeira mãe. Kelly! A revelação caiu como um raio, criando uma fissura no ar. O mundo de Isabela desabou em um segundo. Como assim? Como poderia ser? O menino olhou para ela e ali havia uma conexão que a fez questionar tudo. O que isso significava para Miguel? O que isso significava para Isabela? O silêncio foi quebrado por um grito distante de uma criança. O parque, antes vibrante, estava prestes a se tornar um campo de batalha para verdades que não deveriam ser ditas. Clara paralisou, o pânico escorrendo de sua expressão. O que você está dizendo? Como se atreve a aparecer assim? Ela mal conseguiu controlar a voz que tremia. O menino continuava a olhar para Isabela, e a conexão entre eles se tornava mais intensa, mais dolorosa. Ele parecia entender. É como se as palavras de sua mãe biológica o chamassem, o atraíssem. Eu apenas quero que ele saiba a verdade. A outra mulher insistiu, e as lágrimas se formaram nos cantos dos olhos de Clara. Miguel merece saber de onde vem e quem realmente é. O tumulto começou a atrair olhares dos transeuntes. As vozes se elevavam, o murmúrio crescia, como uma tempestade prestes a explodir. Isabela sentiu um aperto no peito. Você é a mãe dele? As palavras saíram de sua boca como um eco. O que isso significava? Havia tantas perguntas, mas ela só tinha espaço para a dor que sentia. Você está dizendo que tudo isso é uma mentira? O súbito fervor emocional quase a fez tropeçar. Não é assim! Clara gritou, e seu olhar se fixou firmemente na outra mulher. Você não pode simplesmente aparecer e mudar tudo! Não agora! O desespero nas palavras de Clara era palpável. Isabela poderia sentir o peso desse momento deixando suas marcas. Uma onda de murmúrios percorreu a multidão que se reunia. O que está acontecendo? É a verdadeira mãe?
E o que isso significa para a criança? As vozes se entrelaçavam, misturando-se a uma cacofonia de confusão e choque. Mas antes que Isabela pudesse digerir tudo, um momento de caos explodiu. Um homem de cabelos desgrenhados e olhos frenéticos, que observava de longe, avançou em direção ao grupo. Ele gritava: "Não! Não deixem que ele fique com essa mulher!" O homem parecia estar em transe. Sua determinação aterrorizante. "Ele é meu filho! Não vão levar ele!" O coração de Isabela disparou. Quem era aquele homem? O que ele queria? A cena se transformou em um tornado de emoções. O menino, por um instante, olhou para o homem e em seus olhos, Isabela viu um reconhecimento que a deixou sem fala. Era como se ele soubesse quem era aquele homem. O mundo à sua volta começou a desmoronar. Todos os segredos guardados começaram a emergir da escuridão. Isabela sentiu uma onda de fraqueza envolvendo seu corpo. Suas mãos tremiam. Ela precisava entender o que tudo isso significava para ela. Para Miguel? E por que aquela ligação entre o menino e aquele homem parecia tão forte? O homem, agora avançando, gritava para Clara e a mulher que se dizia mãe: "A verdade está em jogo e tudo isso vai começar uma cadeia de eventos que ninguém pode parar." E assim, entre gritos e lágrimas, a verdade se desdobrava em 1000 direções. Isabela estava perdida em meio ao caos, sem saber em quem confiar. A batalha pela verdade estava apenas começando. E o custo de descobrir o que realmente se escondia nas intenções de cada um poderia ser devastador. Então, no meio da confusão, enquanto os olhares se cruzavam e as vozes aumentavam, o céu sobre eles escureceu de repente. Uma sombra pairou acima e uma figura imponente surgiu por trás das árvores. Era uma mulher de aparência majestosa, cabelos brilhantes e uma aura quase sobrenatural. Ela elevou a mão e um silêncio instantâneo caiu sobre aquele grupo. "Chega! O que está escondido deve ser revelado." Os olhares se voltaram para aquela figura que parecia ter um poder além de qualquer compreensão. Isabela sentiu um frio na espinha. Era como se todos os segredos que ela e os outros tinham guardado estavam prestes a ser desenterrados. E naquele momento ela soube que não havia retorno. O que mais aquela mulher sabia? E quão fundo era o abismo que estavam prestes a explorar? E, na profundidade daquele silêncio, as verdades ocultas começavam a se revelar. A nova mulher olhou para Clara com os olhos de quem conhecia um pecado profundo. "Sabe quem eu sou. E agora ele também precisa saber." O menino parecia sentir a tensão no ar, seu pequeno rosto refletindo a confusão de poder e dor. Sem aviso, a mulher avançou, seus olhos fixos em Isabela, e uma única frase mudaria tudo: "Eu sou a verdadeira mãe dele." A revelação caiu como um raio, criando uma fissura no ar. O mundo de Isabela desabou em um segundo. Como assim? Como poderia ser? O menino olhou para ela e ali havia uma conexão que a fez questionar tudo. O que isso significava para Miguel? O que isso significava para Isabela? O silêncio foi quebrado por um grito distante de uma criança. O parque, antes vibrante, estava prestes a se tornar um campo de batalha para verdades que não deveriam ser ditas. Clara paralisou, o pânico escorrendo de sua expressão. "O que você está dizendo? Como se atreve a aparecer assim?" Ela mal conseguiu controlar a voz que tremia. O menino continuava a olhar para Isabela, e a conexão entre eles se tornava mais intensa, mais dolorosa. Ele parecia entender. Era como se as palavras de sua mãe biológica o chamassem, o atraíssem.
Eu apenas quero que ele saiba a verdade. A outra mulher insistiu, e as lágrimas se formaram nos cantos dos olhos de Clara. Miguel merece saber de onde vem e quem realmente é. O tumulto começou a atrair olhares dos transeuntes. As vozes se elevavam, o murmúrio crescia como uma tempestade prestes a explodir. Isabela sentiu um aperto no peito. Você é a mãe dele? As palavras saíam de sua boca como um eco. O que se significava? Havia tantas perguntas, mas ela só tinha espaço para a dor que sentia. Você está dizendo que tudo isso é uma mentira? O súbito fervor emocional quase a fez tropeçar. Não é assim, Clara gritou, e seu olhar se fixou firmemente na outra mulher. Você não pode simplesmente aparecer e mudar tudo. Não agora! O desespero nas palavras de Clara era palpável. E Isabela poderia sentir o peso desse momento, deixando suas marcas. Uma onda de murmúrios percorreu a multidão que se reunia. O que está acontecendo? É a verdadeira mãe? E o que isso significa para a criança? As vozes se entrelaçavam, misturando-se a uma cacofonia de confusão e choque. Antes que Isabela pudesse digerir tudo, um momento de caos explodiu. Um homem de cabelos desgrenhados e olhos frenéticos, que observava de longe, avançou em direção ao grupo. Ele gritava: Não! Não deixem que ele fique com essa mulher! O homem parecia estar em transe. Sua determinação aterrorizante. Ele é meu filho! Não vão levar ele! O coração de Isabela disparou. Quem era aquele homem? O que ele queria? A cena se transformou em um tornado de emoções. O menino, por um instante, olhou para o homem. E em seus olhos, Isabela viu o reconhecimento que a deixou sem fala. Era como se ele soubesse quem era aquele homem. O mundo à sua volta começou a desmoronar. Todos os segredos guardados começaram a emergir da escuridão. Isabela sentiu uma onda de fraqueza envolvendo seu corpo. Suas mãos tremiam. Ela precisava entender o que tudo isso significava para ela, para Miguel, e por que aquela ligação entre o menino e aquele homem parecia tão forte. O homem, agora avançando, gritava para Clara e a mulher que se dizia mãe. A verdade está em jogo, e tudo isso vai começar uma cadeia de eventos que ninguém pode parar. E assim, entre gritos e lágrimas, a verdade se desdobrava em 1000 direções. Isabela estava perdida. Em meio ao caos, sem saber em quem confiar. A batalha pela verdade estava apenas começando. E o custo de descobrir o que realmente se escondia nas intenções de cada um poderia ser devastador. Então, no meio da confusão, enquanto os olhares se cruzavam e as vozes aumentavam, o céu sobre eles escureceu de repente. Uma sombra pairou acima, e uma figura imponente surgiu por trás das árvores. Era uma mulher de aparência majestosa, cabelos brilhantes e uma aura quase sobrenatural. Ela elevou a mão e um silêncio instantâneo caiu sobre aquele grupo. Chega! O que está escondido deve ser revelado. Os olhares se voltaram para aquela figura que parecia ter um poder além de qualquer compreensão. Isabela sentiu um frio na espinha. Era como se todos os segredos que ela e os outros tinham guardado estavam prestes a ser desenterrados. E naquele momento ela soube que não havia retorno. O que mais aquela mulher sabia? E quão fundo era o abismo que estavam prestes a explorar? E na profundidade daquele silêncio,
As verdades ocultas começavam a se revelar. A nova mulher olhou para Clara com os olhos de quem conhecia um pecado profundo. Você sabe quem eu sou, e agora ele também precisa saber. O menino parecia sentir a tensão no ar, seu pequeno rosto refletindo a confusão de poder e dor. Sem aviso, a mulher avançou, seus olhos fixos em Isabela, e uma única frase mudaria tudo. Eu sou a verdadeira mãe dele. A revelação caiu como um raio, criando uma fissura no ar. O mundo de Isabela desabou em um segundo. Como assim? Como poderia? Sé! O menino olhou para ela e ali havia uma conexão que a fez questionar tudo. O que isso significava para Miguel? O que isso significava para Isabela? O silêncio foi quebrado por um grito distante de uma criança. O parque, antes vibrante, estava prestes a se tornar um campo de batalha para verdades que não deveriam ser ditas. Clara paralisou, o pânico escorrendo de sua expressão. O que você está dizendo? Como se atreve a parecer assim? Ela mal conseguia controlar a voz que tremia. O menino continuava a olhar para Isabela, e a conexão entre eles se tornava mais intensa, mais dolorosa. Ele parecia entender. Era como se as palavras de sua mãe biológica o chamassem, o atraíssem. Eu apenas quero que ele saiba a verdade. A outra mulher insistiu. Tudo e as lágrimas se formaram nos cantos dos olhos de Clara. Miguel merece saber de onde vem e quem realmente é. O tumulto começou a atrair olhares dos transeuntes. As vozes se elevavam. O murmúrio crescia como uma tempestade prestes a explodir. Isabela sentiu um aperto no peito. Você é a mãe dele? As palavras saíram de sua boca como um eco. O que isso significava? Havia tantas perguntas, mas ela só tinha espaço para a dor que sentia. Você está dizendo que tudo isso é uma mentira? O súbito fervor emocional quase a fez tropeçar. Não é assim. Clara gritou, e seu olhar se fixou firmemente na outra mulher. Você não pode simplesmente aparecer e mudar tudo. Não agora. O desespero nas palavras de Clara era palpável, e Isabela poderia sentir o peso. Desse momento, deixando suas marcas. Uma onda de murmúrios percorreu a multidão que se reunia. O que está acontecendo? É a verdadeira mãe? E o que isso significa para a criança? As vozes se entrelaçavam, misturando-se a uma cacofonia de confusão e choque. Mas antes que Isabela pudesse digerir tudo, um momento de caos explodiu. Um homem de cabelos desgrenhados e olhos frenéticos, que observava de longe, avançou em direção ao grupo. Ele gritava: "Não! Não deixem que ele fique com essa mulher!" O homem parecia estar em transe, sua determinação aterrorizante. "Ele é meu filho, não vão levar ele!" O coração de Isabela disparou. Quem era aquele homem? O que ele queria? A cena se transformou em um tornado de emoções. O menino, por um instante, olhou para o homem, e em seus olhos, Isabela viu um reconhecimento que a deixou sem fala. É como se ele soubesse quem era aquele homem. O mundo à sua volta começou a desmoronar. Todos os segredos guardados começaram a emergir da escuridão. Isabela sentiu uma onda de fraqueza envolvendo seu corpo. Suas mãos tremiam. Ela precisava entender o que tudo isso significava para ela, para Miguel. E por que aquela ligação entre o menino e aquele homem parecia tão forte? O homem, agora avançando, gritava para Clara
e a mulher que se dizia mãe. A verdade está em jogo, e tudo isso vai começar uma cadeia de eventos que ninguém pode parar. E assim, entre gritos e lágrimas, a verdade se desdobrava em 1000 direções. Isabela estava perdida em meio ao caos, sem saber em quem confiar. A batalha pela verdade estava apenas começando, e o custo de descobrir o que realmente se escondia nas intenções de cada um poderia ser devastador. Então, no meio da confusão, enquanto os olhares se cruzavam e as vozes aumentavam, o céu sobre eles escureceu de repente. Uma sombra pairou acima e uma figura imponente surgiu por trás das árvores. Era uma mulher de aparência majestosa, cabelos brilhantes e uma aura quase sobrenatural. Ela elevou a mão. E um silêncio instantâneo caiu sobre aquele grupo. Chega! O que está escondido deve ser revelado. Os olhares se voltaram para aquela figura que parecia ter um poder além de qualquer compreensão. Isabela sentiu um frio na espinha. Era como se todos os segredos que ela e os outros tinham guardado estavam prestes a ser desenterrados. E naquele momento, ela soube que não havia retorno. O que mais aquela mulher sabia? E quão fundo era o abismo que estavam prestes a explorar? E na profundidade daquele silêncio, as verdades ocultas começavam a se revelar. A mulher majestosa olhou diretamente para o menino, e sua voz reverberou no ar. Você não sabe ainda, mas tudo isso começou muito antes do que imagina. A multidão, agora parada e em choque, prendeu a respiração. Clara, com um olhar de horror, balbuciou. O que você quer dizer? A figura se aproximou e os olhos dela brilharam com uma intensidade quase hipnótica. O menino é parte de algo maior, uma linhagem que não é apenas dela ou sua, mas de todos nós, e é sua herança que está em jogo. As palavras cortaram o ar como um soco no estômago. Isabela sentiu como se o chão tivesse sumido sob seus pés. Herança? Que herança? A dúvida e o medo se entrelaçaram em sua mente. O poder que ele carrega. A mulher majestosa sorriu levemente, e algo em sua expressão era ao mesmo tempo reconfortante e ameaçador. Miguel não é apenas um menino. Ele é a chave para abrir portas que foram seladas há muito tempo. E não é só sua vida que está em jogo, mas a de todos ao nosso redor. Nesse momento, a atmosfera se encheu de uma tensão elétrica. Ninguém se atrevia a falar. A verdade estava prestes a explodir, e as peças do quebra-cabeça estavam se encaixando, mas de uma forma que Isabela nunca poderia ter imaginado. O menino a encarava, e em seu olhar estava uma sabedoria antiga, quase mística. Então, com um súbito movimento, a mulher apontou para o homem que havia interrompido tudo. E você que se diz pai, não tem o direito de interferir. O veneno do seu passado está prestes a se transformar em remédio para o futuro. Palavras cruéis e carregadas de significado que ecoaram por todo o parque. O homem hesitou, e a verdade que ele guardava parecia agora escapar por entre seus dedos. Isabela se sentiu presa em um labirinto de segredos, querendo entender, mas temendo o que viria a seguir. E à medida que os focos de artifício da verdade começavam a estourar sobre suas cabeças, ela percebeu que nada resultaria em um fechamento pacífico. Naquele instante, ela soube, a história estava apenas começando. E a próxima revelação poderia ser a mais devastadora de todas. A mulher majestosa olhou diretamente para o menino e sua voz reverberou no ar. Você não sabe ainda, mas tudo isso começou
muito antes do que imagina. A multidão, agora paralisada e em choque, prendeu a respiração. Clara, com um olhar horrorizado, balbuciou: "O que você quer dizer?" A figura se aproximou e os olhos dela brilharam com uma intensidade quase hipnótica. O menino é parte de algo maior, uma linhagem que não é apenas dela ou sua, mas de todos nós. E é sua herança que está em jogo. As palavras cortaram o ar como um soco no estômago. Isabela sentiu como se o chão tivesse sumido sob seus pés. Herança? Que herança? A dúvida e o medo se entrelaçaram em sua mente. O poder que ele carrega. Ah! Mulher majestosa sorriu levemente, e algo em sua expressão era ao mesmo tempo reconfortante e ameaçador. Miguel não é apenas um menino, ele é a chave para abrir portas que foram seladas há muito tempo. E não é só sua vida está em jogo, mas a de todos ao nosso redor. A atmosfera se encheu de tensão elétrica. Ninguém se atrevia a falar. A verdade estava prestes a explodir e as peças do quebra-cabeça estavam se encaixando de uma forma que Isabela nunca poderia imaginar. O menino a encarava e em seu olhar estava uma sabedoria antiga, quase mística. Então, com um movimento súbito, a mulher apontou para o homem que havia interrompido tudo. E você que se diz pai, não tem o direito de interferir. O veneno do seu passado está prestes a se transformar em remédio para o futuro. Palavras cruas e carregadas de significado ecoaram por todo o parque. O homem hesitou, e a verdade que ele guardava parecia agora escapar por entre seus dedos. Isabela se sentiu presa em um labirinto de segredos, querendo entender, mas temendo o que viria a seguir. Ela começou a perceber que os laços de afeto e dor estavam mais entrelaçados do que pensava. E à medida que os fogos de artifício da verdade começavam a estourar sobre suas cabeças, seu coração se agitou ao sentir a gravidade da situação. O homem, agora avançando, gritou para Clara e a mulher que se dizia mãe: "A verdade está em jogo e tudo isso vai começar uma cadeia de eventos que ninguém pode parar." E então, uma explosão de som cortou o ar. Uma sirene alta e aguda surgiu do fundo do parque, seguida por uma série de gritos que ecoaram como um rugido. Isabela se virou em direção ao som, e a confusão aumentou quando uma equipe de paramédicos uniformizados e apressados invadiu o local. "Alguém se machucou. Precisamos de espaço." Os transeuntes começaram a se agitar, e em meio ao caos, a mulher majestosa olhou para o menino. "É hora de decidir, Miguel. O futuro depende de você." Nesse instante, tudo esfumaçou. Isabela viu seu próprio reflexo na expressão do rapaz. Um turbilhão de emoções cruzando seu rosto jovem. Mas antes que pudesse processar o que estava acontecendo, o homem que havia se afirmado como pai se lançou em direção à criança, tentando agarrá-lo, gritando: "Não, Miguel! Venha comigo! O que acabou de acontecer?" Isabela olhou para Clara e o desespero nos olhos de ambas era palpável. E nos momentos finais de clareza, a mulher majestosa se inclinou para o menino, sussurrando algo que não conseguiu ouvir. Então, como um relâmpago, a verdade mais impactante das todas fez seu coração parar. "O que você sussurrou para ele?" perguntou Clara, a voz trêmula e cheia de raiva. Ainda segurando Miguel, a mulher virou-se e, com uma determinação feroz nos olhos, respondeu: "Eu disse a ele que a linhagem que ele carrega também é a chave para a salvação, ou para a destruição de todos nós." Pareceu congelar. O campo de batalha de vozes se transformou em um tumulto de murmúrios e expressões atônitas. Isabela sentiu um frio correr pela espinha e, pela primeira vez, o peso do que estava em jogo tornou-se insuportável. E, enquanto todos olhavam fixamente, o céu começou a escurecer.
As nuvens se aglomeravam, como se refletissem a tempestade crescente de emoções. O que mais aquela mulher sabia? E o que significava tudo isso para o futuro de Miguel, para Clara e para todos eles? Nada poderia prepará-los para as consequências que estavam prestes a jogar suas vidas em um turbilhão ainda mais profundo. A mulher majestosa olhou diretamente para o menino e sua voz reverberou no ar. Você não sabe ainda, mas tudo isso começou muito antes do que imagina. A multidão, agora paralisada e em choque, prendeu a respiração. Clara, com um olhar horrorizado, balbuciou: "O que você quer dizer?" A figura se aproximou e os olhos dela brilharam com uma intensidade quase hipnótica. O menino é parte de algo maior, uma linhagem que não é apenas dela ou sua, mas de todos nós. E é sua herança que está em jogo. As palavras cortaram o ar como um soco no estômago. Isabela sentiu como se o chão tivesse sumido sob seus pés. Herança! Que herança? A dúvida e o medo se entrelaçaram em sua mente. O poder que ele carrega. A mulher majestosa sorriu levemente. E algo em sua expressão era ao mesmo tempo reconfortante e ameaçador. Miguel não é apenas um menino. Ele é a chave para abrir portas que foram seladas há muito tempo. E não é só sua vida que está em jogo, mas a de todos ao nosso redor. A atmosfera se encheu de tensão elétrica. Ninguém se atrevia a falar. A verdade estava prestes a explodir. E as peças do quebra-cabeça estavam se encaixando de uma forma que Isabela nunca poderia imaginar. O menino a encarava, e em seu olhar estava uma sabedoria antiga, quase mística. Então, com um movimento súbito, a mulher apontou para o homem que havia interrompido tudo. E você, que se diz pai, não tem o direito de interferir. O veneno do seu passado está prestes a se transformar em remédio para o futuro. Palavras cruas e carregadas de significado ecoaram por todo o parque. O homem hesitou, e a verdade que ele guardava parecia agora escapar por entre seus dedos. Isabela se sentiu presa em um labirinto de segredos, querendo entender, mas temendo o que viria a seguir. Ela começou a perceber que os laços de afeto e dor estavam mais entrelaçados do que pensava. E à medida que os fogos de artifício da verdade começavam a estourar sobre suas cabeças, seu coração se agitou ao sentir a gravidade da situação. O homem, agora avançando, gritava para Clara e a mulher que se dizia mãe: "A verdade está em jogo. E tudo isso vai começar uma cadeia de eventos que ninguém pode parar." E então uma explosão de som cortou o ar. Uma sirene alta e aguda surgiu do fundo do parque, seguida por uma série de gritos que ecoaram como um rugido. Isabela se virou em direção ao som, e a confusão aumentou quando uma equipe de paramédicos uniformizados e apressados invadiu o local. Alguém se machucou. Precisamos de espaço. Os transeuntes começaram a se agitar. E em meio ao caos, a mulher majestosa olhou para o menino. "É hora de decidir, Miguel. O futuro depende de você." Nesse instante, tudo esfumaçou. Isabela viu seu próprio reflexo na expressão do rapaz, um turbilhão de emoções cruzando seu rosto jovem. Mas antes que pudesse processar o que estava acontecendo, o homem que havia se afirmado como pai se lançou em direção à criança, tentando agarrá-lo, gritando: "Não, Miguel, venha comigo!" A cena explodiu em pânico. Isabela sentiu que seu coração parava. O menino, atordoado, hesitou, olhando para os dois homens em sua vida.
Ele estava preso entre eles, e o mundo ao redor parecia se desfazer. O céu se tornava escuro, e nuvens pesadas inundavam o ambiente. E então, algo ainda mais chocante aconteceu. A mulher majestosa começou a tremer, como se estivesse sendo consumida por uma força invisível. Não, não, outra vez! Gritou ela, sua voz ecoando com desespero. E antes que alguém pudesse reagir, num lampejo ofuscante de luz, ela desapareceu. A multidão ficou em silêncio enquanto a mágica se dissipava. A única coisa que ficou foi um pequeno colar caindo do lugar onde ela estivera, brilhando com uma luz intensa. Um murmurinho começou a se espalhar entre as pessoas. Alan, o homem que se dizia pai, olhou para o colar com os olhos arregalados. O que aconteceu? O que ela fez? Isabela estava paralisada, sem saber o que pensar. A verdade parecia mais distante do que nunca. O menino balançava a cabeça, como se quisesse entender, mas as lágrimas escorriam por seu rosto irredondo. — O que está acontecendo, mamãe? Perguntou. Ele, olhando para Clara, e a expressão dela endureceu. Eu não sei, Miguel. Clara respondeu, mas sua voz soou frágil e perdida. O mundo estava desmoronando, e cada segundo parecia arrastado. E com uma convulsão de emoções, Isabela se sentiu puxada para o colar. Algo nele a atraía de uma forma inexplicável. Assim que estendeu a mão para pegá-lo, um brilho ofuscante envolveu o parque. O céu escureceu ainda mais e todos os olhos estavam cravados nela. O que era aquele colar? Qual era seu verdadeiro poder? E o que todos estavam prestes a descobrir sobre quem realmente eram? Isabela não fazia ideia do que aquilo significava, mas uma coisa era certa: as revelações estavam apenas começando. E o futuro estava prestes a se desdobrar de uma maneira que ninguém poderia prever.